Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender o que é o LDR e como utilizar ele para acender e apagar um LED. O LDR, gente, basicamente é um sensor de luminosidade analógico, ou seja, ele pode variar ali alguma coisa, né? O LDR basicamente é uma resistência que interage com a luz, ou seja, quanto mais luz, menor a resistência. E ao contrário também, quanto menos luz, maior a resistência. E nós vemos ele aonde? É que eu falei uma vez por aí em algum lugar. A gente não vê ele, porque ele está em cima dos postes lá. Então, se você reparar bem, lá no poste, em cima dele, todos os postes que tem luz, obviamente, né? Ou na luz mesmo, eu tenho uma caixinha redondinha. Essa caixinha fica lá dentro do meu LDR. Então, como é que funciona um poste? Não a parte elétrica, né? Como é que funciona um poste para ligar e desligar? Não é uma pessoa que vai lá e liga e desliga um de cada vez. E também não é lá uma pessoa que fica lá na usina, né, DP, né, aqui do Espírito Santo é DP, que aperta o botão, liga e aperta o botão, desliga. Ele é autônomo, ele é automatizado, ou seja, ele faz aquilo lá sozinho. Então lá em cima da luz, eu tenho uma caixinha e tem um buraquinho ali. Lá dentro tem um LDR. Então quando tem luz atingindo o meu sensor, ele mantém o poste desligado. Porque não precisa ter luz de dia, né? E quando o sol se põe, ou seja, quando fica de noite, a luz que entrava lá não entra mais. E aí ele manda informação para ligar o poste. Então tem luz, poste desligado, dia. Não tem luz, poste ligado, de noite. Então o meu LDR faz isso daí, ele automatiza a luz do meu poste. Mas ele é só para isso? Não. Eu posso ligar e desligar qualquer coisa. Mas o que vai desligar ou ligar é o meu sensor, porque ele trabalha com luz. Então, quando tem luz, ele pode acionar alguma coisa, e quando não tem luz, ele pode acionar outra coisa. Posso também ter o contrário? Posso, mas não é o caso. Então, agora a gente vai montar o nosso circuito, ou seja, vai simular um poste elétrico utilizando um LDR mais um LED. O LED é a luzinha e o LDR é o meu sensor de luminosidade. Então, ele vai acender ou vai desligar o LED. Beleza? Então, agora vamos para a montagem do nosso circuito. Então agora, galera, vamos para a parte da montagem do nosso circuito de sensor de luz. Vamos usar o quê? Alguns jumpers, logicamente, protoboard, Arduino, 2 resistores, um para o LDR e o outro para o resistor, um resistor e um LDR, que é o nosso sensor de luz, certo? Então, esse aqui é um pouco mais detalhado do que o outro que a gente montou até na última aula, mas o princípio sempre é o mesmo. No caso do LED, ele vai ter uma polaridade, lembrando de novo, né? A perninha positiva é a perninha maior e a perninha negativa é a perninha menor. No caso do nosso sensor de luz, não tem isso daí, então qualquer lado é lado. Então, primeira coisa é ligar nosso LDR. Já pegar ele aqui e ligar ele para cá. Qual porta eu vou usar? Qual porta você quiser. Eu aqui vou dar um espacinho entre uma porta e outra. Estou usando a 26 e a 28, né? Depois eu vou fazer o quê? Vou ligar nosso resistor. Só que agora a gente vai usar o resistor direto na nossa linha onde eu vou energizar meu protoboard. Então agora vamos fazer a conexão com o nosso resistor no nosso LDR. Vou tirar aqui essas jumps que não preciso usar. Sumiu, mágica da edição. Depois vou dobrar o meu resistor, só que agora um pouco mais curto. Então aqui, ó. Ele vai ficar bem alto, né? Vai ficar uma altura bem elevada. Então, vamos ligá-lo ele na porta 26 e na parte positiva da minha energização, ou seja, onde eu vou energizar o protoboard. Depois, vou ligar o meu LED. Tá, bom. Depois, meu LED. O LED vai ser ligado aqui na porta 17 e 16, certo? A perninha positiva estou ligando na porta 16. E falta um LED agora. E agora, nosso resistor. Mesma coisa. Vou ligá-lo direto, vou dobrar aquele de novo. Então agora vou ligar meu resistor na porta 17 e na parte negativa da minha protoboard. Então tá aqui. Pronto.
que até agora a gente fez? A gente pegou, ligou o nosso LDR e o LED. Um resistor eu liguei na porta ou na linha positiva. No caso do meu LED, eu liguei o meu outro resistor na perna negativa dele e, obviamente, na linha negativa aqui do meu protoboard. Falta agora fazer nossas ligações com o Arduino. Primeira coisa, eu vou usar o quê? Vou energizar o meu Arduino, utilizando um jumper preto e um vermelho. O jumper preto eu vou energizar com o GND, que é a terceira portinha aqui, ou a segunda, que são dois GNDs aqui, e vou colocar ele na parte negativa. E vou usar um jumper vermelho, ou um fio vermelho, né? Utilizar na porta de 5 volts, que é a quarta porta, e vou energizar na minha linha do protoboard positivo. Então, bem entre aspas, seria o seguinte, seria como se fosse uma tomada aqui. Eu estou pegando aqui e ligando uma tomada e estou energizando toda essa linha aqui. E como eu tenho aqui os resistores, eu energizo essas linhas aqui. Então, vem energia por aqui e passa para a porta 25. Do negativo passa para a porta 17. Ou seja, aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo. Agora, eu tenho que ligar a outra perninha aqui que sobrou do LDR. Ou seja, tem que energizar aquela perninha ali. Para fazer isso, vou dar um jumper na linha 26 e na minha parte negativa. Então, colocar aqui para cima aqui. Pronto. Então, tá vendo aqui, pra vocês verem aqui direitinho, ó. Então, liguei esse jumper aqui na perninha do LDR e na parte negativa. E agora, para a parte positiva, eu vou ligar o meu jumper vermelho e vou ligar ele na porta 6 do meu Arduino. Então, é na porta 6 do meu Arduino. Pronto. E por fim, vou ligar o meu LDR numa porta analógica do meu Arduino, na porta A1. A perninha que sobrou, né? Lembrando que o LDR não tem porta positiva e negativa. Então, vou ligar aqui no A1, na entrada analógica do meu Arduino. Então, ficou mais ou menos assim. Recapitulando, liguei primeiro meu LDR e o meu LED no protoboard. Depois, liguei os resistores. Aqui, liguei o resistor que está no LDR na porta positiva. E o resistor do LED, eu liguei ele na linha negativa, na parte negativa do meu LED, na perninha menor. Porque a perninha maior está para cá. Aí fiz os fios. Fiz não, né? Liguei os fios. Positivo no positivo, negativo no negativo. Ou seja, 5 volts no positivo e o GND no negativo. E por fim, fiz as entradas no meu Arduino. Ou seja, o LED eu liguei na porta 6 e o meu LDR eu liguei na porta analógica, na porta A1. E está feita a nossa ligação aí do nosso circuito do LDR, ou seja, eu vou controlar o meu LED utilizando um sensor de luz. Então agora a gente vai para a parte da programação no M-Block. Bom, galera, montado o circuito, vamos agora fazer a programação no M-Block. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o nosso M-Block. A gente já conectou o Arduino no M-Block, né? Porque a gente já fez isso várias vezes, então está na hora de já cortar essa parte do vídeo, né? Para não ficar um vídeo longo. Enfim, então temos aqui nossos bloquinhos, que a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai montar um bloco, um código, que quando eu acionar alguma coisa, vai ligar ou desligar. Este acionar alguma coisa vai ser o nosso ponto, né? Nosso LDR. Quando eu tampar o meu LDR, ele vai acender o meu LED, ou seja, ele vai enviar uma informação para ligar o LED. E quando eu destampar o meu LDR, quando a luz entrar nele, ele vai desligar o meu LED, certo? Então, para isso, a gente sempre começa com o nosso bloco de eventos, que é o nosso bloco quando o Arduino começar. Então, geralmente, acho que 99% vai ser esse bloco aí, né? E aí temos o seguinte, a gente quer que esta função, ela se repita. A gente não quer fazer uma vez só, né? A gente quer que faça uma vez, sempre que eu colocar meu dedo próximo do LDR, ele acenda o LED e sempre que eu tiro, ele desligue o LED. Então, a gente vai buscar mais uma vez em controlo, né? O repetir para sempre, que é esse bloquinho aqui. E agora a gente vai ter um bloquinho que a gente nunca viu. Na verdade, 2 bloquinhos que a gente nunca viu, mas não é nada demais isso daí.
O primeiro bloco que a gente vai usar vai ser o bloquinho se então e se não, que é esse daqui, ó. Então é o seguinte, ele vai dar uma condição. Se tal coisa, então faça tal coisa. Se não, faça outra coisa. É como se fosse uma opção. Você tem dois caminhos para seguir, um ou outro. Se o caminho, vamos supor, está obstruído, vá para outro caminho. Então é isso mais ou menos que esse bloco faz. E neste bloco aqui, a gente tem uma lacunazinha aqui, né? Que a gente vai colocar alguma coisa ali dentro. O que nós vamos colocar ali dentro é um operador. No caso do operador, a gente vai usar esse daqui, ó. Esse menor, certo? Então aqui, por exemplo, temos 3 blocos de operações. Maior, menor e igual. Ou seja, é bem simples entender. Um número ele é igual a outro quando ele for o mesmo número. Ou seja, 4 é igual a 4. Quando o número é maior? Logicamente, quando ele é o sucessor. Ou seja, o 5 é maior que 4. E no caso do menor, é o antecessor. Se for pensando em números, né? Então, 4 menor do que 5. Então, maior e menor, a gente vai usar como se fosse uma operação mesmo matemática no nosso bloco, ou seja, no nosso código. Só que a gente escolheu o menor. Agora, a gente vai colocar ali dentro outro bloco. Este bloco que a gente vai colocar vai ser do pino analógico, que é onde está conectado o meu LDR. Este pino aqui está, logicamente, o nosso PIN, né? Então, aqui, ó, ler pino analógico. E eu vou colocar ali dentro da lacunazinha do meu operador. Ou seja, eu vou de novo chegar perto ali. Vamos só para a gente entender o seguinte. Se eu pegar esse bloquinho aqui e tentar colocar ele em outro lugar, ele não vai encaixar. Aqui, por exemplo, ó, ler pino analógico A. Vou colocar esse pino aí, por exemplo, no repetir para sempre. Então vem aqui, pá. Você repara que ele não encaixa. Ele não vai, aquela sombrinha que quando a gente chega perto, ele aparece. Porque ele não é para estar ali. Ele tem que estar em um lugar que lhe faça sentido. Quando a gente falou, por exemplo, lá de operações lógicas, de algoritmos, a gente tem que ter uma lógica no nosso código. Então não é qualquer bloco que encaixa em qualquer lugar. Então esse bloquinho aqui vai encaixar aqui dentro. Então eu vou colocar aqui dentro, repara que ele acendeu uma luzinha aqui. Então quando ele acendeu, eu posso soltar que ele automaticamente encaixa. E quando ele encaixa, ele vai esticar meu bloco, certo? E esse bloquinho aqui, ó, ele vai no se então. Então vem colocar ele aqui. Este bloquinho azul, que é o ler pino analógico, é, entre aspas, o que vai controlar, ou na verdade, o que vai receber informação do meu LDR. Como eu liguei a porta analógica 1, eu tenho que mudar para a porta analógica 1. Então vou lá colocar um 1zinho ali. E eu vou escolher o número 200. Esse número 200 é referente ao meu LDR. Ou seja, ele vai de 0 até um valor. Esse 200 aí é quando eu colocar meu dedo. É bem mais ou menos quando eu tenho a iluminação naquele LDR. Quando eu tiro a iluminação, ele fica menor que o valor que eu escolhi, que é o 200. Então, ele vai fazer alguma coisa, né? E fazer alguma coisa é acender ou desligar meu LED. Então, a gente já viu o bloco que acende e desliga o LED, que é esse bloco aqui, ó. Ler a saída digital do pino, não, ler a saída do pino digital. No caso, escolheu a porta 6. Então, a gente vai mudar aqui para a porta 6. Eu quero que ele ligue e que desligue. Então, eu vou copiar esse bloquinho aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. E vou ligar ele aqui, no se e o outro se não, né? O alto, a gente já sabe que é o ligado, então o contrário é o desligado. Então, quando a gente quer, a gente vai fazer o seguinte, temos o LDR. Quando ele for coberto, ou quando luz não quando luz não atingir aquele LDR, ele vai fazer alguma coisa. Então, é o então. Definir a saída do pino digital 6 como alto, ou seja, ligar meu LED. Se isso não acontece, ele vai usar o se não. Ele vai fazer definir a saída do pino digital 6 como baixo, ou seja, vai desligar o meu LED. Então isso funciona igualzinho que já falou já no começo do vídeo, que é aqueles postes que tem um sensorzinho ali. De dia tem luz, então está tendo luz. O que acontece? O poste fica desligado. Quando anoitece, o que acontece? A luz, entre aspas, some daquela parte ali do LDRzinho ali dentro. E aí o poste liga. Então seria muito difícil uma pessoa todo dia ligar e desligar os postes. Então, para automatizar isso, a gente tem esse sensor de luz. Então, aqui estamos mais ou menos reproduzindo o que é um poste, ou como ele funciona. Quando tem luz, ele mantém o LED desligado.
Porque eu vou ter o quê? A leitura do pino digital, do pino analógico, na porta 1, ele está maior do que 200. Ou seja, tem luz entrando naquele sensor. Então ele mantém o pino desligado. Quando entra uma sombra ou quando não tem luz ali, ele vai ligar o LED. Ou seja, vai informar para o meu LED que eu tenho que ligar. Ou seja, vai definir a porta digital 6 como alto. Eu pego isso aqui tudo e coloco ele dentro do meu bloco repetido para sempre. Eu quero que faça isso aí. Sempre que eu colocar o dedo ali perto, ele vai ligar. E se eu tirar, ele vai desligar. Considerando que você esteja num lugar que tenha luz, né? Se eu pegar esse num quarto escuro, ele vai fazer o contrário, né? Então, vou colocar isso aqui dentro e pronto. Está pronto o nosso código. Então, quando o Arduino Uno começar, quando eu carreguei o código para o Arduino, depois ele vai fazer a leitura do meu LDR. Se meu pino estiver recebendo luz, mantém o LED desligado. Se eu cubro meu LDR, ele vai fazer a operação de alto, ou seja, vai ligar o meu LED, vai ligar meu LED, por exemplo. Então, nada na volta dele, ou seja, entrando luz, desligado. Cobriu, ou tapou, ou ficou escuro, liga o LED. Então, se você quer testar isso depois no seu quarto, você bota o seu Arduino lá, ligado, obviamente, né? Quando anoitecer, o LED vai ligar automaticamente, porque a entrada de luz vai acabar. E aí, vou mandar informação para o Arduino fazer o quê? Ligar o meu LED, ou seja, tornar a saída digital do pino 6 alta, ou seja, ligar meu LED. Então esse é o nosso código, é assim que funcionam nossos postes, por exemplo, e é assim que eu utilizo o meu LDR ou o meu sensor de luz, certo? Então agora, galera, a gente vai fazer o teste do nosso código no nosso circuito. Então a gente baixou já o código, então ele deve fazer o que foi programado, que é isso mesmo. Estamos agora simulando o dia. Quando vem aqui ó, o pôr do sol, aí chega a noite, ele acende. Ou seja, quando não tem luz, ele tem que acender. É o poste elétrico, né? E quando amanhece, apaga o poste. Noite, dia. Noite, dia. Se eu desligar a luz do nosso estúdio, o que acontece? Meu Deus, ficou de noite. Então, noite, dia. Noite, dia. Sol, não. Lua, sol. Então, é assim que funciona o nosso LDR, gente. Ele controla o LED utilizando um LDR que vai fazer a resistência variar de acordo com a luminosidade do ambiente. Então, dia, poste apagado. Noite, poste ligado. Beleza? Então, essa foi mais uma aula do nosso curso e até a próxima.